Carlos e Vânia para a mensagem principal desta noite. É com vocês. Estimados amigos e amigas, é uma satisfação estar novamente com todos e faço as boas-vindas aos que estão conosco pela primeira vez. Parabenizo também o Milton por 4 anos estar conosco aqui semanalmente. É um exemplo de fidelidade, de presença e perseverança na palavra de Deus. Amigos, esse final de semana, eu e Vânia participamos de um encontro onde um casal compartilhou experiências magníficas. E uma das passagens que foi citada no Novo Testamento me chamou muito a atenção. Eu vou pedir, por gentileza, para a Júlia escrever no chat. Se encontra em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. 1 Coríntios 12, versículo 31. É um versículo pequeno, tem apenas 3 linhas, mas tocou meu coração. E o que diz lá? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Gente, eu senti tanto significado nessas poucas palavras, porque, de uma forma muito inspirada, Paulo, que estava ensinando o povo de Coríntios, orientou, motivou, convidou aos seus ouvintes para buscar com zelo os melhores dons. Nesse momento, nós temos 50 pessoas conectadas aqui no nosso estudo bíblico. E se eu fosse perguntar para cada um, começando pela Agatha, que aparece em primeiro lugar na minha tela, depois o João Roberto, o Gustavo e a Joana, o Nilson, a Amanda e o Eric, cada um que está aqui, tenho certeza que vocês me diriam qual é o seu dom. Então, quando você descobre esse dom, sabe de uma coisa: esse dom é sagrado, esse dom é divino, esse dom vem de Deus. Mas não é um dom egoísta que vai beneficiar somente a si próprio, a si mesmo. Quando Deus te concede esse dom, é para você beneficiar a si, ok? Beneficiar a sua família, ok? E beneficiar todas as pessoas ao seu redor. Então, a pergunta que eu faço para você, meu amigo e minha amiga, é: você está usando o dom que Deus te deu para beneficiar quantas pessoas? 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 ou mais? Eu não sei. Cada um terá a resposta. Mas, se for o seu desejo, e se você estiver alinhado com a vontade divina e com esse dom sagrado, esse dom divino que vem de Deus diretamente para você, você pode beneficiar centenas e centenas, milhares e milhares de pessoas. Então, fica aqui o convite de procurar com zelo os melhores dons. E esses dons estão no seu íntimo, na sua alma, no seu coração, no seu espírito, na sua mente. E depois buscar a sabedoria de Deus. Como que você pode beneficiar, influenciar, impactar, abençoar o maior número de pessoas através desse dom. E quando você fizer isso, você vai ter um sentimento de paz, de alegria, de contentamento, de comunhão divina, conexão com o Pai. Você vai sentir de fato que você está cumprindo um propósito, um chamado, uma missão, porque você não está voltado somente para si, mas está literalmente voltado para servir aqueles que estão ao seu redor. E eu digo essas palavras em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Olá, boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui com vocês nessa noite. E levamos um susto aí, porque não conseguimos entrar, né, Thaís? Mas felizmente a conexão deu certo. Então, hoje nós vamos lá um pouquinho numa história do Velho Testamento, mas tem uma mensagem muito, muito poderosa nessa história. É a história de José do Egito. Eu acho que alguns já leram na Bíblia a história de José, outros já assistiram filme, outros já assistiram até novela do SBT, sei lá, que teve.
todo mundo acho que conhece essa história. E eu me lembro que quando eu era criança, meu pai contava para mim a história de José. E é uma história muito impactante. Ela está lá nos primeiros livros aqui da Bíblia, lá em Gênesis, no capítulo 39. E conta que José, ele era filho de Jacó, né? Jacó teve duas esposas, teve Leia, ele teve vários filhos com Leia, e depois ele teve com Rebeca dois filhos, e o José era o mais velho, era José e Benjamim. E o pai gostava muito desse filho José e deu uma túnica para ele, e isso fez com que os irmãos tivessem ciúme. Ele também teve um sonho que ele governava os seus irmãos e os irmãos não gostaram. Ele contou esse sonho para os irmãos e os irmãos não gostaram do sonho que ele teve. Mas o pai, eu percebi ali pelo estudo que o pai Jacó era uma pessoa muito reta diante de Deus. Ele era muito abençoado por Deus também, mas por causa da sua retidão. Ele gostava muito de José, porque José era um menino obediente a Deus, um menino que amava a Deus, queria fazer as coisas tudo certo. E já os outros não eram assim. Então, o Jacó ele tinha um amor muito grande por José, por causa dessa característica de José, dele ser fiel ao Pai Celestial. E um belo dia, os irmãos tinham saído para levar o rebanho para o pasto lá, levaram longe para buscar alimento e estavam demorando para voltar. O pai pediu que José fosse ao encontro deles para ver o que estava acontecendo. E José, obediente ao pai terreno e obediente ao pai celestial, foi. E acabou que quando os filhos já estavam mais longe do lugar onde era para ele ter ido, e ele foi atrás, e quando eles viram ele chegando de longe, eles falaram, sabe o quê? Vamos matar José, os irmãos. Pensaram em matar o José. E assim acaba com essa história de sonho, e acaba essa história dele ser o queridinho do papai e tudo mais. E daí o José chegou até eles, mas o mais velho, que era Rubem, falou: não, não vamos matar, vamos derramar sangue, vamos colocar ele numa cova. E acharam lá uma cova seca e colocaram ele lá. E a intenção de Rubem era depois vir lá e resgatar o irmão. Ele só falou aquela história da cova para persuadir eles a não matarem. E acabou que eles puseram o menino na cova, mas depois apareceu uma caravana que estava indo para o Egito para vendas, para venda de especiarias e coisa mais, e eles venderam o José como escravo por 20 moedas de prata, não sei, não me lembro exatamente. Pegaram a roupa dele, aquela manto que ele usava, colorido, e mataram um cabrito, encheram de sangue e levaram para o pai, dizendo: olha, encontramos essa roupa, por acaso é do teu filho. E o pai chorou e não tinha quem o consolasse com a morte do José. Só que o José não tinha sido morto, ele foi vendido para o Egito, e lá ele foi vendido para o Potifar, ele foi parar na casa de Potifar. E lá nessa casa, ele fazia o melhor dele. Ele era um menino assim dedicado ao trabalho, muito temente a Deus, fazia tudo certinho. E o Potifar ficou gostando tanto dele, porque a casa dele começou a ser abençoada. Havia prosperidade na casa de Potifar por causa de José. Deus estava com José e abençoava tudo que José fazia. E daí José é, era muito cuidadoso por tudo. Ele falou: olha, aqui está a minha casa, você agora está. Você cuida de tudo para mim aqui. E ele fazia isso com grande esmero. Só que aconteceu uma coisa, que a esposa do Potifar se encantou pelo José, que era um rapaz muito bonito e tal,
e queria sempre convidando ele para se deitar com ela, sempre tentando a seduzi-lo, mas ele não aceitava e dizia não, e não, e não, até que um dia ela armou uma cilada, mandou todos os funcionários fora da casa, e não tinha mais ninguém, e ela veio para cima dele e ele fugiu. E ele disse uma frase, ele disse assim, deixa eu ver, aqui. Ele falou assim: não há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? Ele deu uma resposta para a esposa de Potifar. Falou: olha, como que eu poderia fazer tamanho mal para o meu chefe, que era o marido dela, e pecar contra Deus? Então ele fugiu e ela ficou com a roupa dele, a capa dele, sei lá, a túnica, e acabou que ele saiu dali, mas quando ela inverteu a história, diz que ele que entrou na casa dela, quis abusar dela e tal, e acabou sendo preso. E ele ficou lá na prisão por um bom tempo. Mas e como ele era bom em tudo que ele fazia, até o carcereiro-mor dos presos, que era todos os presos do reino, tudo que era pessoa que aborrecia o rei de alguma maneira, ia parar nessa prisão, ele se destacou, né, nesse cárcere e acabou que ele ficou sendo o encarregado de tudo. E tudo onde ele punha a mão, aqui diz, ó, no 23, porque o carcereiro-mor não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele e tudo que ele fazia, o Senhor prosperava. Então, a história depois ele interpretou o sonho de dois rapazes que estavam presos, os sonhos realmente aconteceram exatamente como a interpretação dele, e depois ele acabou interpretando o sonho do faraó, aquele grande sonho que o faraó falou sobre das vacas magras e das vacas gordas. Então, ele interpretou para o rei, né? Ó, vai haver 7 anos de fartura, depois 7 anos de fome na terra. Então, eu sugiro que você, nesses 7 anos, guarde alimento, trigo, tudo que precisamos, estoque, porque depois, quando tiver os 7 anos de fome, vocês vão ter alimento. E daí o rei lá ficou tão encantado com o faraó, né? Tão encantado com a sabedoria desse jovem, que deu para ele um cargo importantíssimo, e daí ele fez todo um trabalho grandioso como governador do Egito. Eu não vou entrar mais em detalhes, porque vocês têm que ler lá. Começa no capítulo 39 de Gênesis. Mas, o que eu queria dizer para vocês? José, o Senhor estava com José o tempo todo. José teve momentos ótimos, maravilhosos na vida dele, mas teve momentos difíceis. Ele perdeu a mãe, ficou órfão quando era criança. Depois ele teve essa inveja dos irmãos para cima dele. Depois ele foi vendido como escravo. Depois ele foi prisioneiro. Será que a vida de José foi fácil? Não, foi cheia de desafios. Mas tinha uma diferença na vida dele e da vida de muita gente. A diferença é que Deus sempre estava com José. Se ele estava na prisão, Deus estava com ele e o abençoava. Se ele estava lá na casa do Potifar, Deus estava com ele. Aonde ele estava, e depois como governador, ele fez um trabalho maravilhoso, acabou salvando todos os descendentes de Israel, que era o nome que foi trocado. Jacó recebeu do Senhor esse nome, Israel. E todos os descendentes dele foram salvos daquele período de 7 anos de fome, porque ele, com o trabalho tão especial que ele fez, o faraó permitiu que toda a família dele
viesse para o Egito e eles foram salvos da fome. Então, realmente o trabalho ele prosperava, tudo que ele fazia, ele tornou o Egito riquíssimo na época, porque ele era abençoado. O que ele fazia, ele dava certo. Então a gente fica pensando assim: nossa, mas por que Deus abençoava tanto José? O Senhor abençoava José por causa da sua fidelidade a Deus. Ele era obediente aos mandamentos. Ele conhecia as leis do Senhor. Ele era um menino que devia orar muito, buscar o Senhor em todos os momentos. Ele era um menino especial, que é obediente ao pai, obediente à sua família. Ele era um rapaz diferenciado, tinha um espírito diferenciado. E aonde ele punha as mãos, aquilo prosperava, porque tudo ele fazia de boa vontade e a presença de Deus estava sobre ele. Então a pergunta que eu faço é: podemos nós ter essa a bênção de ter Deus nos protegendo, nos abençoando, estar ao nosso lado constantemente? Sim, nós podemos receber essa bênção de Deus. Que Deus, ele ama todos os seus filhos. Agora, ele está obrigado a abençoar aqueles que lhe obedecem, aqueles que fazem com amor. Ele estava lá na prisão, mas daí aquele dia que ele viu dois dos prisioneiros tristes, cabisbaixo, ele parou lá para perguntar: aconteceu alguma coisa com vocês? Vocês estão bem? Aí eles falaram: não, nós tivemos um sonho, ele teve um sonho, e ninguém consegue interpretar o sonho. E daí ele interpretou o sonho daqueles rapazes. Então, o José, ele tinha, aonde ele ia, ele tinha essa preocupação, esse amor, ele fazia tudo com tanta boa vontade dentro da casa de Potifar, que ele se destacou tanto, que o Potifar chegou uma hora a dizer para ele: ó, tudo aqui, exceto a minha mulher, né? Tudo aqui está nas tuas mãos. Então, e ele era fiel. Mesmo que ele caiu naquela cilada lá, e a gente podia dizer: mas Deus não protegeu ele ali. Protegeu. Ele fez a parte dele e Deus o abençoou lá na prisão. Em vez dele ser um prisioneiro, que o pessoal, ele ficou líder lá na prisão, cuidando dos outros prisioneiros. Ele era a confiança, ele era uma pessoa que inspirava confiança. E nós podemos ter a nossa vida também abençoada por Deus. Nós podemos fazer isso. E daí como que nós aumentamos essa essa confiança que Deus tem em nós, que nós temos em Deus? Primeiro nós temos que nos aproximar de Deus. O José, ele refletia Deus na vida dele. As pessoas percebiam que ele era diferente, porque aonde ele passava, ele fazia diferença, por causa da sua fidelidade a Deus, e o Senhor o abençoava. Então, nós também podemos desenvolver essa confiança. Deus sabe, olha, eu posso confiar na Thaís. Então, ele vai pensar ali: eu posso confiar na Thaís? Eu posso. A Thaís é de confiança. E a Thaís tem que ter o mesmo sentimento: eu posso confiar em Deus, que Deus não vai me abandonar nunca. Então, é algo recíproco. É alguma coisa que o Senhor... Porque, às vezes, o Senhor fala assim: esse meu filho aqui eu não posso confiar, porque ele não faz as coisas certas. Era isso que acontecia com o Rubem, com Simão e outros Você quer? Vai juntar filhos também. de Jacó. Eles não eram obedientes. Eles não eram de confiança, faziam coisas erradas. Deus não confiava muito deles, mas em José, Deus confiava. E por isso que ele estava sempre com José. E também José sabia que não importava onde ele estivesse. Ou ele estaria com seu pai, muito bem, mas foi lá para o Egito como escravo. Ele sabia que ele não estava sozinho. Ele tinha o Pai Celestial com ele. Então, ele não tinha medo, ele era
ele continuou fazendo aquilo que é certo, porque ele fazia as coisas para agradar a Deus, não para agradar as outras pessoas. Ele fazia as coisas para agradar o Pai Celestial. E é essa atitude que nós temos que buscar na nossa vida. É um processo isso. E não é fácil, de um dia para a noite, nós nos tornarmos pessoas que agradam ao Senhor, que nós somos imperfeitos. Mas, mesmo diante das nossas imperfeições, o Pai Celestial não está tão preocupado com a nossa imperfeição quanto ele está preocupado se nós somos de confiança. Erramos, mas se nós erramos e reconhecemos o erro e levarmos isso ao Senhor e pedirmos perdão e pedirmos a ajuda dele para melhorarmos, isso agrada a Deus. Ah, mas você errou, agradou a Deus? Sim, porque o Senhor sabe que é através dos nossos erros, dos nossos desafios, que nós vamos melhorando a cada dia. Então, o que desagrada a Deus é quando nós não nos importamos com Ele, quando nós deixamos Ele de lado, quando nós não o incluímos em nossa vida, quando nós não o buscamos em oração, quando nós não queremos conhecer a Sua palavra, quando nós não estamos nos esforçando para cumprir os Seus mandamentos. Isso que desagrada a Deus. Agora, se eu erro, isso não desagrada. Se eu erro, ele vai entender da minha imperfeição e vai oferecer ajuda, e vai estar comigo. Nenhum momento aqui foi falado que José era perfeito. Ele também deve ter cometido alguns erros. Vou fazer o exemplo, Vaninha. Quem é mãe, quem é pai aqui sabe que o seu filhinho, quando completa 1 ano, geralmente começa a dar os primeiros passinhos. E ele cai. E depois, quando ele cai, será que você dá uma surra no filho? Não, você dá a mão e ajuda para que ele continue aprendendo a caminhar. Exatamente. É dessa maneira que o Pai Celestial nos vê como criancinhas que precisam aprender, progredir e andar. Mas uma criancinha começa dando os primeiros passos, cai, levanta, cai, cai. Mas depois de um tempo, o que a gente vê aquela criancinha? Correndo. Ela vai aprendendo, ela vai se tornando autossuficiente e vai andando. No começo é bem difícil. A mesma coisa conosco. Tudo que é com a gente começa é muito difícil. Então, talvez ele tenha, eu quero ser um filho amado do Pai Celestial, eu quero fazer as coisas que agradam. E de repente a gente vai ver que a gente está fazendo coisa que desagrada. Mas o reconhecer o erro, o desejar se arrepender, o desejar mudar e entrar dentro daquilo que Deus espera dos seus filhos, faz uma grande diferença na nossa vida. E daí o que acontece? Acontece que o Pai Celestial tem uma abundância de bênçãos para a nossa vida. Hoje, na mensagem do Wilton, o Wilton falou lá, porque às vezes o Senhor, a gente pede, e está tudo em silêncio, né, Wilton? E de repente a gente pensa que o silêncio é que Deus não está nos respondendo. E às vezes a gente pensa isso mesmo, mas na verdade Deus está nos dando uma oportunidade de refletirmos sobre o que precisamos fazer para receber as suas bênçãos. Porque não é. Hoje está muito falado aí na internet, quando a gente vê médicos, psicólogos, professores falando que os pais protegeram tantos filhos de hoje, deram tanto, vamos dar tudo que o filho quer, e acaba que os filhos não estão dando em troca nada para os pais. Não estão correspondendo, não querem trabalhar, não querem estudar, não querem isso, só querem ficar no videogame, ficar nas redes sociais, né, com os amigos, a mãe fala para voltar naquele horário, não volta. Então está havendo assim. Por quê? Porque os pais deram demais para os filhos, em vez de exigir deles a parte deles. Nós, às vezes, erramos, pensamos que nós estamos demonstrando amor, mas só que é um amor meio errado. O Pai Celestial, ele demonstra um amor perfeito. E quando ele vê que aquilo não vai ser para o nosso crescimento, para o nosso engrandecimento, ele não vai nos dar. Ele só vai dar se aquilo for para o nosso bem,
para nosso crescimento. Então, às vezes, ele está, eu pedi tanto essa bênção e Deus não me deu. Não vai dar, porque ele quer o nosso progresso. E assim como alguns pais, que até foram ditos no passado, que foram muito rígidos com os filhos, até demais, mas o objetivo deles era ajudar os filhos a crescerem, se tornarem autossuficientes. E teve essa geração que se tornou mesmo autossuficiente, porque tiveram pais que ali os ensinaram. E tem outros que fazem tudo pelos filhos. Já leva o cafezinho na cama, já leva o café da manhã na cama, e o filho deixa o quarto tudo bagunçado, vai lá, junta todas as roupas, lava. Oi? Passa a mão muito na cabeça. É uma preocupação, porque a mãe está querendo fazer aquilo por amor. Só que, na verdade, ela está errando, porque ela está dando demais. E o Pai Celestial age conosco dessa maneira. Ele quer nos abençoar, ele quer ouvir, responder às nossas orações, ele quer nos ajudar, só que ele é sábio. E se ele percebe que isso não vai nos abençoar para que a gente ande no caminho do Senhor, ele não vai dar. Então, o Senhor vai nos abençoar na medida que nós permanecemos fiéis a Ele. E na Bíblia, no livro de Mórmon e outros livros, nós temos histórias daqueles que são fiéis, o quão abençoados eles são pelo Senhor. Mas eles estavam sempre orando, sempre buscando a Deus, eles não se sentiam sozinhos. Deus fazia parte da vida deles. E nós precisamos imitar essas histórias, foram preservadas por anos e anos, milhares de anos já, eu nem sei quantos anos antes, mas antes de Cristo, muito tempo, e tudo isso foi preservado para o nosso estudo, para a nossa ponderação, para nós entendermos de que Deus tem bênçãos e promessas maravilhosas, porque ali fala, aonde ele estava, Deus prosperava o seu caminho. Então, isso pode acontecer conosco, se nós seguirmos esse exemplo maravilhoso de José, que queria agradar a Deus e fazer as coisas certas. Nós podemos nos transformar, podemos ser pessoas melhores, está em nós esse dom. O Carlos falou do dom, mas todos nós temos o dom de nos transformarmos, de sermos mais semelhantes a Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo foi o nosso maior exemplo. Se nós temos qualquer dúvida como eu devo agir nesse momento, é só fazer essa pergunta: como que Cristo agiria nesse momento? Eu chego em casa, meu marido está bravo, aconteceu não sei o que com meu filho, está uma confusão, e eu já fico nervosa, já quero gritar, fazer coisa, já dar minha opinião. Não, primeiro devo pensar, Senhor, o que eu devo, como que eu devo agir nesse momento? Por favor, me inspire, me ajude, esteja comigo, que eu seja uma luz nesse problema agora. E daí você vai ser a luz. Você vai ser aquela pessoa que vai estar com essa sabedoria de Jesus Cristo. Você vai estar lá, você vai estar com o Senhor. Mas ele vai te mostrar. Mas para isso você tem que buscar, você tem que ter as bênçãos do Senhor na tua vida. Então, essa é a mensagem de hoje, que possamos compreender que Deus quer nos abençoar, quer nos ajudar, quer estar conosco, mas nós precisamos buscá-lo, nós precisamos, da mesma maneira que Ele quer nos abençoar, nós precisamos querer que Ele faça parte da nossa vida e nos oriente e vamos ser obedientes. E eu digo isso em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Nós vamos agora então abrir para perguntas ou comentários. Quem quiser